Após a morte de Moisés, 7 mistérios divinos revelados, que transformarão sua fé. Maria, uma mulher devota, sempre acreditou na força milagrosa da fé. Mas tudo mudou quando seu pastor, um homem de Deus que sempre iluminou seu caminho, faleceu inesperadamente. O sol brilhava forte naquela manhã, mas o coração dela estava apertado. Enquanto as flores na capela pareciam chorar sua perda, Maria se lançou em uma oração fervorosa. Senhor, onde estás? Por que permitiste isso? Implorava. E então, em um momento que parecia surreal, uma luz intensa irrompeu sobre a capela. Ela se virou e, com uma lágrima escorrendo pelo rosto, viu uma figura majestosa se materializando diante dela. Era Moisés. O olhar sereno do profeta a envolvia como um abraço divino. Maria estava tão atordoada que mal conseguia respirar. Não temas, Maria, disse ele com uma voz que parecia ecoar nos céus. Estou aqui para te mostrar o que está além da dor. Existem mistérios divinos que iluminarão a tua fé. Moisés ergueu seu cajado e, num gesto poderoso, disparou a mensagem de que a verdadeira fé nunca morre. Com cada palavra que saía de seus lábios, novos raios de luz surgiam, revelando vislumbres de esperança e força. Maria sentiu um calor se espalhar por seu corpo. Sussurros de vida eterna e renovação flutuavam no ar, e a certeza de que o amor de Deus era inabalável começou a tomar conta dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela visão inspiradora se tornou um chamado para Maria. Com o apoio de um grupo de oração formado por amigos de fé, ela decidiu que era hora de descobrir os 7 mistérios divinos que acreditava que Moisés tinha revelado. No entanto, as dúvidas começaram a assolar sua mente. Minhas orações estão realmente chegando ao céu? O que estou fazendo de errado? Ela se questionava nas noites solitárias, mas com garra, Maria persistia. Em um dia memorável, enquanto oravam em união, uma jovem da comunidade, antes desenganada, ergueu-se do leito do hospital. A notícia se espalhou como fogo em palha. Milagres estavam acontecendo. Olhos brilhavam de esperança e os laços familiares, outrora desgastados, começavam a se reatar. Entretanto, a calmaria foi interrompida por uma tempestade. Uma nuvem negra se formando no horizonte, ameaçando suas colheitas. O desespero começava a ganhar espaço em seu coração apreensivo. Senhor, preciso de um sinal, clamava em oração na capela. Ao olhar para o céu, uma nova inquietação a invadia. Seria aquele o momento em que Deus revelaria os grandes mistérios que buscava? Enquanto a tempestade se aproximava, a tensão atingiu seu ápice. O coração de Maria palpitava ao passo que a chuva começava a descer. O que Deus teria reservado para ela e sua comunidade? Como seria a continuação dessa jornada de fé e plenitude espiritual? As respostas estavam por vir, e Maria sentia que uma grande transformação estava prestes a acontecer. Maria estava de joelhos, com as mãos entrelaçadas em oração. A chuva torrencial que se precipitou em cima da capela fazia o telhado ressoar como um tambor sagrado, batendo em uníssono com o seu coração aflito. Em meio ao barulho do temporal, sua voz se elevava como um clamor ao alto, e mesmo que a tempestade parecesse uma sentença de morte, ela lutava para ver além da escuridão. Através das paredes da capela, o vento sussurrava palavras que pareciam vir do próprio Deus.
E então, em meio àquela bagunça de sons, algo sublime aconteceu. A luz que anteriormente iluminara seu encontro com Moisés começou a brilhar intensamente novamente. Embora a tempestade rugisse, uma nova calmaria envolveu Maria, como se algo divino estivesse prestes a se revelar. Ela fechou os olhos, permitindo-se ser levada aos braços do Criador. E ali, na profundidade da sua fé, uma ideia começou a nascer. Se os desígnios de Deus são perfeitos, talvez até mesmo a tempestade tivesse um propósito. Senhor, ensina-me! Ela exclamou, permitindo que cada palavra surgisse como uma súplica carregada de fé. Moisés apareceu diante dela mais uma vez, flutuando como uma nuvem de luz. Sua presença tão reafirmante envolveu o ambiente. Maria, sente a força da criação ao seu redor. A tempestade não é um castigo, mas um tempo de renovação. Não temas, pois neste caos há a semente de novos começos. Maria sentiu a urgência dessas palavras. Seu coração, antes apanhado no medo, agora pulsava com uma esperança renovada. "O que devo fazer?" perguntou, com um novo brilho nos olhos. "Prepare-se, pois os mistérios que buscas não vêm sem desafios. A fé é como a terra que precisa de chuva para florescer. Através da luta, você encontrará a força e a transformação. Com a tempestade, as sementes estão sendo preparadas para florescer em sua vida e em sua comunidade", respondeu Moisés. As paletes de madeira da capela pareciam vibrar com a energia da verdade. A tempestade, uma vez temida, agora era vista como uma iniciação. Maria percebeu que sua jornada estava apenas começando. O Senhor estava moldando-a, revelando o que realmente se escondia por trás dos desafios que vivera. Os rostos de seus amigos, aqueles que oravam com ela, pairavam em sua mente. Quantas histórias esperavam ser contadas por meio dessa tempestade? "E a comunidade, Moisés?" questionou com um toque de preocupação na voz. "Como conseguirão encontrar paz com tudo isso? Abra seu coração e reúna-os. Esta é a hora de se unir. Quando o chão tremer sob suas feet, é a unidade que os sustenta. Juntos, vocês poderão enfrentar qualquer tempestade. É através da partilha da dor que muitos milagres se manifestam", disse o profeta, com um sorriso que parecia fecundar a esperança. O que ela poderia fazer a seguir? Maria percebeu que a tempestade era uma forma divina de purificação, uma oportunidade de transformação coletiva e individual. O peso do mundo parecia diminuir à medida que ela se levantava, sentindo-se uma nova mulher. Podia ver os desafios que se aproximavam, mas também as bênçãos que viriam. O chamado estava claro. Era hora de reunir sua comunidade e de se tornar um farol de esperança para os que estavam à sua volta. Mas uma pergunta inquieta ecoava em sua mente. Quais mistérios mais o Senhor ainda estava prestes a revelar? O que mais Moisés tinha a ensinar sobre fé e superação? Com o coração inflamado pelo desejo de saber mais, Maria sabia que a jornada não terminara ali. Assim, enquanto a chuva continuava a cair, uma nova sensação começou a tomar forma dentro dela. Era a certeza de que a verdadeira transformação estava apenas começando. O que mais estava por vir e quais desafios ainda estavam à sua espera? Maria olhou para o céu e fez uma oração silenciosa, ansiosa pelo próximo passo. A luz brilhava intensamente dentro da capela, refletindo a esperança que agora crescia no coração de Maria. Ela olhou em volta, absorvendo o ambiente sagrado que a envolvia. O tilintar do vidro das janelas, sacudido pelo vento, soava como um apelo. Aquela não era apenas uma chuva, era uma oportunidade. Cada gota que caía era um lembrete do amor divino reinando sobre a terra. Maria se levantou, ainda sentindo a pulsação da transformação dentro dela. Com determinação renovada, ela sabia que era hora de colocar em prática tudo o que Moisés havia revelado.
A urgência de reunir sua comunidade a invadia, como se as paredes da capela lhe soprassem um chamado. Ela pegou um pedaço de papel e, com caneta em mãos, começou a rabiscar um plano. Vamos nos unir, pensou. Juntos seremos mais fortes. Enquanto ela escrevia, a chuva começava a diminuir e os primeiros raios de sol se esgueiravam entre as nuvens escuras. Aquela luz quente banhava a capela, como se Deus estivesse sorrindo sobre a obra de suas mãos. Maria olhou para o céu, com lágrimas nos olhos. Um misto de gratidão e expectativa tomou conta dela. Uma nova missão estava prestes a começar, e ela sentia uma ardente paixão em seu ser. Decidida, ela saiu da capela, sentindo o chão molhado sob seus pés. Naquele momento, cada passo parecia lhe trazer mais clareza. Maria correu para a praça central da cidade, onde a maioria de seus amigos costumava se reunir. O que mais poderia estar fora ali, mesmo após a tempestade? Ela queria que todos sentissem o que ela estava vivenciando. Ao chegar, encontrou um grupo de pessoas reunidas. Havia murmúrios de descontentamento, incerteza e medo refletidos em suas faces. Maria entendia bem aquele sentimento, pois também o havia enfrentado. Mas em meio a tudo isso, ela viu uma luz nova nos olhos de seus amigos. Eles estavam prontos para escutar. Gente, escutem! Maria começou com a voz firme e cheia de emoção. A tempestade nos atingiu e pode ter levado muitas coisas. Mas ela também trouxe a chance de renascimento. Deus não nos abandonou. Ele está aqui, nos moldando para um novo começo. Precisamos nos unir e confiar nos planos dele, mesmo sem entender completamente. Juntos somos mais fortes. As palavras dela começaram a ecoar entre os presentes. Algumas pessoas assentiram, outras abriram um sorriso cauteloso. No entanto, havia resistência em alguns rostos. O medo ainda permeava o ar. Maria percebeu que, embora o desejo de união estava presente, havia um longo caminho a ser percorrido. Sei que muitos estão sentindo dor, continuou com a voz embargada. Esses momentos são difíceis, mas também são uma oportunidade de nos apoiarmos. Eu vi que a tempestade serve para fortalecer nossas raízes. Vamos plantar novas sementes. Vamos encontrar a beleza em meio à luta. Nesse momento, um rapaz se adiantou, um amigo de infância que havia se afastado da fé. Como podemos acreditar nisso, Maria? E se as coisas não mudarem? E se tudo ficar ainda pior? Sua voz tremia, refletindo a inquietude de um povo que estava cansado de lutar. Maria sentiu seu coração apertar. Eu entendo seu medo, e isso é natural. Mas o que se importa é não perdermos a nossa esperança. Precisamos crer e agir. Podemos ser a luz uns dos outros. Olhem para a capela. Olhem para nós. A tempestade já passou e o sol está nascendo novamente. As pessoas começaram a murmurar, alguns se entreolharam. A dúvida ainda pairava, mas havia uma centelha de esperança começando a emergir. Vamos nos unir e juntos seremos a resposta para o nosso próprio clamor. Maria exclamou, fazendo um gesto amplo como se quisesse abraçar todos ali. Nesse momento, olhares começaram a se encontrar. Mãos começaram a ser estendidas. A resistência estava quebrando, e a possibilidade de um novo começo começava a se formar no coração de cada um. Maria sentiu uma onda de emoção. A transformação estava começando, e a comunidade estava cada vez mais próxima de levantar uma nova bandeira de fé. Mas enquanto essa nova luz começava a brilhar, uma pergunta profunda voltou a ecoar em sua mente. Quais testes Deus ainda tinha guardados para eles? A jornada estava apenas começando, e novos desafios iriam se apresentar. Maria olhou ao redor e agora mais do que nunca, era justamente isso que ela queria entender. Qual era o próximo passo em sua extraordinária jornada de fé? O sol agora brilhava alto, sua luz espalhando calor e transformando o panorama da praça.
A atmosfera pesada da dúvida começou a se dissipar, como as nuvens que se afastavam. Maria observava todas aquelas faces. Sentia que, em um só instante, eles haviam compartilhado a mesma esperança. Aquele espírito de comunidade pulsava como uma canção antiga, cujas notas despertavam lembranças de tempos mais felizes. Vamos fazer algo juntos, Maria propôs. A ideia ardia em seu coração. Vamos organizar um encontro. Podemos compartilhar nossos medos, nossas dores, mas também nossas esperanças, nossos sonhos. Cada um tem algo a oferecer. A força do nosso amor e da nossa fé pode mover montanhas. Sua voz ressoou como um tambor vibrante, contagiante. Nas faces de alguns, começaram a surgir sorrisos, mesmo diante da desconfiança. Era um primeiro passo, um pequeno passo, mas um passo importante. Ela sabia que não seria fácil, mas a light de esperança que havia surgido era poderosa. Dentre os presentes, uma mulher idosa chamou a atenção de Maria. Ela estava sentada em um banco, observando tudo em silêncio. Seus cabelos grisalhos eram como a nuvem que, mesmo em sua passagem, deixava uma folha fresca e branda. Maria se aproximou e, com um sorriso, disse: "Seu olhar é cheio de sabedoria, vovó. O que você acha que devemos fazer?" A idosa a olhou nos olhos, e Maria pôde sentir a intensidade de suas experiências. "Minha querida, os tempos mudam. As tempestades vêm e vão, mas o amor sempre permanece. As suas palavras são poderosas. Não subestime os pequenos começos. Eles podem se transformar em grandes transformações, quando regados com fé e união." Com esse toque de carinho, Maria pôde sentir a conexão mais forte da comunidade. Voltou-se para a multidão e, sem hesitar, disparou: "Cada um de nós é uma peça desse quebra-cabeça. Juntos formamos um quadro que pode ser revelado se tivermos fé. Mesmo que as sombras ou o medo tentem nos dominar, devemos crer que o amor sempre encontrará um caminho." As pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos. Um velho amigo de Maria se aproximou com os olhos brilhando. "Conte-me o que pensou quando mencionou o encontro. Acredito que precisamos de um propósito." Maria respirou fundo, a inspiração fervilhando em seu peito. "Vamos convidar todos da cidade, jovens, idosos, crianças. Faremos atividades que nos ajudem a compartilhar a nossa história. Uma celebração de nossa fé e resiliência. Será um momento para nos encontrarmos dentro da nossa dor, mas também no lado esplendoroso da esperança." Houve aplausos dispersos, sorrisos e até lágrimas. Uma onda de ânimo começou a se espalhar. Aquela união em torno de um objetivo comum era como um novo capítulo na história daqueles que por tanto tempo haviam carregado suas dores sozinhos. Maria sentia que uma nova energia estava brotando, e isso a iluminava de alegria. Mas no fundo de seu ser, uma inquietação crescia. O que mais a aguardava? Enquanto o entusiasmo tomava conta de seu corpo, a dúvida, sutil como a brisa, soprou a pergunta em sua mente: por que essa transformação é tão importante? O sol continuava a brilhar, e os corações estavam se soltando, um pouco mais a cada dia. Mas Maria não poderia ignorar a presença dessa interrogação persistente. Ela sabia que havia mais mistérios a serem desvendados. O que poderia ser revelado a partir desse novo encontro era só o início de um plano divino muito maior. Maria não conseguia conter a empolgação que pulsava dentro dela. O encontro estava prestes a se transformar em algo mais do que um simples evento. Era um chamado, um toque divino na história daquela comunidade. O calor do sol parecia refletir a luz que começava a brilhar nos corações dos que a rodeavam. Os dias seguintes foram de intenso preparativo. O grupo se reunia frequentemente, compartilhando ideias, risos e um toque de vulnerabilidade. As palavras de Maria continuavam a ecoar na mente de todos. Cada um de nós tem algo a oferecer.
Essa ideia criou uma corrente de amor e acolhimento, onde cada participante se sentia importante, essencial. Num desses encontros, um jovem chamado Lucas levantou a mão timidamente. E se, além de compartilhar nossas histórias, pudéssemos fazer algo pela nossa cidade, ajudar quem precisa? A pergunta ressoou como um trovão silencioso, fazendo o coração de Maria acelerar. Sim, aquela era uma oportunidade de não apenas falar sobre esperança, mas também de agir em fé. Isso é brilhante, Lucas, Maria exclamou, percebendo que cada pequeno gesto de amor poderia ser a centelha de algo grandioso. Que tal organizarmos uma arrecadação de alimentos e roupas? Podemos fazer uma grande festa ao ar livre e convidar todos para ajudar. No entanto, uma sombra de dúvida cruzou a mente de Maria. Mas será que teremos apoio suficiente? Pensou. Imediatamente, a voz da idosa ecoou em seu coração. Não subestime os pequenos começos. Esse lembrete trouxe coragem. Maria respirou fundo e decidiu confiar que seu Criador estava à frente. A cada semana que se passava, o grupo crescia. Novas faces apareciam, cada uma trazendo esperança e histórias. Um velho músico juntou-se à causa, oferecendo-se para tocar com sua sanfona. Uma artista começou a criar banners coloridos que anunciavam o evento. As crianças, animadas, se ofereciam para ajudar na organização. O amor parecia fluir como um rio, unindo todos em um só propósito. Finalmente, o dia do encontro chegou. A praça estava adornada com flores e as mesas estavam cheias de alimentos. Uma energia vibrante preenchia o ar. Maria caminhou pela praça, contemplando o sorriso radiante em cada rosto. Olhou para o céu, sentindo gratidão em seu peito. Obrigado, Senhor, por nos unir, sussurrou. A música começou a tocar, e as pessoas dançavam, compartilhavam histórias e risadas. Foi um momento mágico, onde cada um se tornou parte de um todo maior, como uma sinfonia de amor e esperança. O encontro se transformou em uma verdadeira celebração da vida. Mas enquanto observava a cena, uma nova inquietação surgiu. Uma jovem do grupo se aproximou, com os olhos brilhando de excitação. Maria, você sente isso? O que está acontecendo aqui é lindo, mas não acha que estamos apenas arranhando a superfície do que Deus pode fazer? As palavras dela penetraram profundamente no coração de Maria. Não era só um evento, era um movimento espiritual que poderia mudar tudo. Mas o que mais Deus queria revelar naquela união? O espírito de curiosidade surgia como uma brisa suave, trazendo um mistério divino que seduzia a alma. A plateia aplaudia, mas em sua mente a pergunta ecoava: estaria Deus prestes a nos surpreender com algo além do que pedimos ou sonhamos? Maria olhou ao redor, sentindo a energia vibrante e a expectativa no ar. O que mais poderia acontecer naquele dia abençoado? Maria respirou profundamente, mergulhando em meio à alegria que a rodeava. Mas dentro dela, a inquietação crescia, como uma chama que não se apagava. O que mais poderia ser revelado? Cada sorriso, cada abraço, cada palavra partilhada era como um fio ligando não só os presentes, mas também conectando-os ao divino, levando-a a um entendimento mais profundo da missão que estavam cumprindo. Enquanto dançavam e celebravam, a música soava como uma oração comunitária. As notas da sanfona vibravam no ar, tocando os corações. Maria percebeu um grupo de pessoas mais afastadas, observando. Olharam para a festa com uma mistura de curiosidade e tristeza. Ela sentiu um chamado. Precisamos alcançá-los, pensou. Convencida de que o amor não deveria ter limites, Maria se aproximou deles. Oi, tudo bem? Estamos fazendo uma festa para compartilhar amor e esperança. Venham participar conosco. Conquanto hesitantes, os olhares foram se suavizando. Um velho, com mãos enrugadas, finalmente sorriu ao ouvir a proposta.
Maria percebeu que a festa poderia ser um refúgio, um lugar onde cada um poderia se sentir acolhido. E assim, ela os convidou a se juntar à dança, a se envolver na alegria. O velho seguiu os outros e, um a um, começaram a se juntar ao grupo. Os rostos que antes estavam cinzentos, agora começaram a brilhar, como flores que desabrocham após a chuva. O amor e a esperança estavam se espalhando como um perfume doce pela praça. Mas no fundo de seu ser, uma nova pergunta cresceu. Seria esse o plano maior de Deus? Seria uma simples festa o que ele tinha em mente? Ou haveria algo mais profundo por trás daquela união? Enquanto dançava, Maria levava esses pensamentos ao altar de sua mente, entregando cada um a Deus em oração silenciosa. Após um tempo, o velho músico, percebendo a transformação ao seu redor, começou a cantar uma canção que falava de renascimento e promessas. As palavras enchiam o ar de um poder que transcendeu a festa e percorreu os corações ali presentes. Uma onda de emoção invadiu Maria, fazendo escorregar algumas lágrimas de alegria por seu rosto. Aquela não era apenas uma celebração de amor e união, era um manifesto de esperança. Luciana, a jovem que havia falado antes, se aproximou de Maria com um olhar penetrante e questionador. Maria, você sente isso? Algo está prestes a acontecer. Eu posso sentir. É como se a esperança estivesse prestes a se materializar diante de nossos olhos. Maria sorriu, sabendo que Luciana falava com a verdade de sua alma. Sim, há algo especial no ar. Uma sensação de que estamos nas mãos de um Deus que faz todas as coisas novas, respondeu ela, sentindo-se sua própria fé renascendo a cada batida da música. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma leve brisa vaiou sobre a praça, trazendo consigo uma doce fragrância que parecia evocada de um outro reino. Todos pararam e olharam para o céu, a atmosfera mudando com a presença quase palpável do divino. A multidão se calou em respeitosa admiração, e no coração de Maria um pensamento começou a amadurecer. Será que estamos prestes a ser revelados o que Deus tem guardado para nós? O que mais podemos descobrir juntos? A energia ao seu redor parecia carregar uma expectativa constante, como o útero de um novo nascimento. O tempo parecia parar, enquanto todos aguardavam juntos, deixando para trás suas ansiedades e medos. Uma nova história estava prestes a começar, e Maria mal podia esperar para entender o que isso significava. Mas antes que pudesse articular sua visão, algo no horizonte chamou sua atenção. Uma figura encapuzada se aproximava da praça, com passos firmes e seguros. O coração de Maria acelerou. Quem seria? Que mistério poderia essa figura trazer? As perguntas, como ondas, começaram a invadir suas mentes. A noite prometia ser cheia de revelações, e Maria sentia que Deus estava prestes a surpreendê-los de maneiras fantásticas. A figura encapuzada se aproximava lentamente, como se flutuasse entre os olhares curiosos da multidão. Sua presença evadia uma paz inigualável, como se tivesse saído de um lugar onde o amor e a sabedoria conheciam suas moradas eternas. Maria sentiu seu coração palpitar, não por medo, mas por uma excitação incontrolável. O ar, denso de expectativa, fazia a música parecer uma sintonia com a própria alma da criação. O velho músico, ainda tocando, olhou na direção da figura. Sua música esmoreceu por um instante, como se estivesse ciente de uma intervenção celestial. Todos os olhos agora estavam fixos na entrada do desconhecido. Um silêncio reverente tomou conta da praça, e a energia que antes predominava foi substituída por uma expectativa quase palpável. Maria tomou coragem e fez um passo à frente. Sentia que aquela figura não estava ali por acaso. Era como se cada passo dado por ela ressoasse profundamente na verdade que eles estavam buscando. Quem é você? Maria perguntou, sua voz ecoando suavemente na atmosfera em tensão.
O encapuzado ergueu lentamente a cabeça, revelando um rosto sereno e um olhar profundo que parecia penetrar na própria essência de cada pessoa ali reunida. "Eu sou apenas um mensageiro", respondeu, com uma voz que parecia um suave sussurro, mas que ressoava com profundidade. "Vim trazer orientações e revelações que vocês precisam ouvir neste momento." Nesse instante, Luciana se aproximou de Maria, segurando sua mão. As duas estavam unidas não só pela curiosidade, mas por uma esperança que ardia como um fogo dentro de seus peitos. Maria fixou seus olhos na figura, tentando absorver cada palavra que viria a seguir. "Estão prontos para ouvir?" O mensageiro questionou, e um murmúrio de assentimento percorreu a multidão, como um eco através de montanhas longínquas. Maria sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. "Deus vê a dor e a alegria de cada um de vocês. Ele conhece suas lutas e suas vitórias, e hoje Ele quer falar sobre a renovação que está disponível a todos que creem." As palavras do mensageiro rompiam a barreira do cotidiano, transbordando em significados ocultos. Primeiro, a transformação começa com o abandono do medo. O medo sempre foi uma sombra nas vidas de vocês, mas não tenham temor. A luz está aqui, e ela pode dissipar qualquer escuridão. As palavras pareciam envolver os presentes, oferecendo um calor que acalmava a alma. Depois, estejam preparados para a unidade. Esta festa que vocês celebram é somente o início de uma nova era. O amor que aqui flui é contagioso. Ele pode curar corações e unir vidas. Aquela mensagem soava como um convite, um lembrete para que se unissem ainda mais como comunidade. Maria sentia seu coração palpitar junto com cada revelação. E lágrimas de gratidão começaram a encher seus olhos. Havia algo profundo sendo comunicado ali, algo que transcendia a simples festa. Com cada palavra do mensageiro, as dúvidas e inseguranças começaram a se dissipar. A sensação de esperança que havia preenchido a praça agora se transformava em certeza. Seria essa a manifestação do que Deus havia prometido? O mensageiro continuou. "O terceiro mistério é a resiliência. Lembrem-se de que cada um de vocês possui uma força interior que é capaz de enfrentar qualquer tempestade. O amor que compartilham hoje é um testemunho de que juntos poderão suportar qualquer adversidade." Maria percebeu que não era apenas uma mensagem para eles, mas para sua própria vida. Ela tinha enfrentado a escuridão, e assim como muitos naquela noite, estava renascendo para um novo propósito. Mas o que mais estaria por vir? Finalmente, antes de se retirar, o mensageiro deixou sua última revelação. "Batam as portas e elas serão abertas. O que visualizam em fé é muito maior do que imaginam. Não desistam de buscar o que está reservado para vocês. O tempo de bênçãos está chegando." E com isso, ele deu um passo para trás, como se estivesse se retirando, mas a presença ainda mantinha firme o ambiente. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, cada promessa. Maria, sentindo uma onda de esperança invadindo seu ser, olhou ao seu redor. As pessoas estavam unidas mais do que nunca. Uma nova expectativa preenchia o ar, mas também apareciam novas questões. Como podemos nos preparar para essas bênçãos? O que fazer agora? Essas perguntas ecoavam em seu coração, e enquanto a música voltava a fluir sutilmente, a noite parecia prometer ouro em meio ao mistério. A verdade de que mais mudanças estavam a caminho deixava todos inquietos e esperançosos, e Maria sentia que a jornada apenas começava. O que mais Deus tinha guardado para eles? A música da festa começou a ganhar força novamente, mas agora com um novo tom, um frescor que envolvia os corações dos presentes. Maria estava absorta, suas emoções fervilhando dentro dela.
As palavras do mensageiro ainda reverberavam em sua mente como um eco celestial, tocando em seu ser mais profundo. Batam as portas, e elas serão abertas. Aquela promessa parecia uma melodia que dançava em sua alma. Maria, você ouviu o que ele disse? Luciana perguntou, a incredulidade e a expectativa palpáveis em sua voz. Esse homem, ele tem uma mensagem para nós. Maria assentiu, um arrepio percorrendo sua coluna. Não era apenas sobre o que o mensageiro tinha falado, mas sobre o que isso significava para cada um deles. Ela olhou em volta e viu rostos iluminados pela esperança. Estavam juntos, unidos em sua vulnerabilidade e força. A energia mágica da celebração agora era impregnada de um propósito mais profundo. Mas e quanto a elas, especificamente? Como poderiam buscar aquelas bênçãos prometidas? Essa inquietação cresceu em Maria como uma chama, aquecendo seu coração. O que podemos fazer, Luciana? Perguntou, a urgência de seu espírito transbordando. Precisamos nos reunir, conversar sobre isso, orar em unidade. Se o mensageiro trouxe essa mensagem, devemos fazer nossa parte. Luciana exclamou com entusiasmo, e a determinação nas suas palavras acendeu uma luz ainda mais forte no coração de Maria. Ela então teve uma ideia. Vamos chamar mais pessoas, vamos formar um círculo de oração e compartilhar o que sentimos. Juntos, podemos nos preparar para o que vem. Luciana sorriu, o rosto radiante. Sim, vamos. E assim, foram até a beira da praça, onde a música ainda ressoava suavemente. Outros começaram a notar e se aproximaram, atraídos pela energia contagiosa que se emanava delas. Maria e Luciana explicaram a visão de unirem-se em oração. Um momento de compartilhar esperanças e medos, um clamor a Deus para que os guiasse no caminho que se abria diante deles. Logo um pequeno grupo se formou ao redor delas, curiosos e animados. Entre eles estava João, um jovem em busca de propósito. Ana, uma mãe lutando contra a solidão. E até mesmo o velho músico, que parou de tocar para ouvir. Estamos aqui hoje por um motivo, começou João, sua voz trêmula, mas firme. Se realmente há algo mais guardado para nós, precisamos nos abrir para essa promessa. O que vocês pensam que esperam? Um murmúrio percorreu o grupo e outros começaram a compartilhar seus corações, medos e esperanças. Maria ouviu relatos de dores ocultas, de sonhos enterrados e de esperanças esquecidas. Todos ali tinham algo em comum: o desejo de transformação, a busca pela luz do amor que aquele mensageiro prometera. Enquanto cada um se abria, Maria sentiu a presença do divino entre eles. Era como se o céu estivesse escutando, como se uma nova era estivesse prestes a brotar entre eles. Mas numa reviravolta inesperada, quando as vozes se uniram em oração, um frio vento começou a soprar. Era um agito suave, mas que fazia com que a pele arrepiasse. Todos sentiram, e um silêncio profundo tomou conta do grupo. A música já não competia mais, e cada coração pulsava em uníssono. "O que é isso?" sussurrou Ana, assustada. A atmosfera mudava, e Maria podia sentir algo maior em sua essência. É claro que aquela noite ainda tinha um segredo a ser desvendado, uma nova camada de mistério a ser revelada. "Deus está aqui!" exclamou João, seus olhos brilhando. Mas o que isso significava para eles? Que sinais estariam por vir? Maria levantou a cabeça, sua fé ardendo como um farol, ansiosa para descobrir. A noite estava longe de terminar e as portas ainda podiam se abrir. O vento fresco continuava a dançar em torno do grupo, como se quisesse levá-los a um lugar mais alto, mais profundo, onde as promessas de Deus poderiam ser reveladas. Maria sentiu seu coração acelerar diante da intensidade daquele momento, como se o próprio céu estivesse prestes a se revelar. Era uma convocação divina que mexia com suas almas, e a expectativa gerava um calor contagiante. O que mais pode acontecer esta noite?
Luciana sussurrou a Maria, seus olhos brilhando com a mesma esperança que pulsava no grupo. A jovem olhou para os rostos em volta e viu determinações silenciosas, mas também fragilidades atenuadas pela luz da fé. O velho músico, ainda ali, começava a tocar suavemente uma melodia serena, como se estivesse acompanhando a oração que ecoava nas almas. "Precisamos estar prontos", Maria afirmou, segurando a mão de Luciana. "O que acontece agora pode mudar tudo para nós." Assim, com a energia coletiva crescendo, cada um começou a falar suas verdadeiras aspirações. Ana, com a voz trêmula, se manifestou. "Eu quero que minha vida tenha propósito, que eu possa acolher meus filhos com amor e força, que eu não me sinta sozinha na batalha." A resposta de apoio foi explosiva. João levantou-se, os olhos cheios de lágrimas de emoção. "E eu quero ter coragem para seguir meu chamado. Sinto uma urgência tão grande dentro de mim como se Deus estivesse me puxando para algum lugar." O círculo se expandiu com fervor. Novas vozes começando a ecoar sobre dores e aspirações. Todos ali, entrelaçados em um único chamado de fé, sentiam o poder da união. Maria percebeu que cada um ali, com seus relatos de dor e superação, era como uma peça de um quebra-cabeça sagrado, uma sinfonia divina prestes a ser alinhada. O silêncio mandava um recado, como se Deus estivesse esperando por aquele momento de vulnerabilidade antes de se manifestar. O frio vento não cessava, mas agora carregava consigo uma sensação de segurança, como um abraço celestial. Então, no meio da oração, um brilho dourado começou a preencher o espaço, aquecendo os rostos e criando sombras dançantes ao redor. Um murmúrio de alucinação passou pela multidão. Os olhares se voltaram para o céu, que parecia mudar de cor. Uma transição de um azul profundo para um dourado vibrante. "É um sinal", gritou João, sua voz vibrante. "Deus está ouvindo, Ele está aqui entre nós." Maria fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu a presença do Espírito Santo, como um rio de amor e esperança fluindo através deles. Uma onda de coragem surgiu, e ela sentiu um impulso interior. "Vamos liberar nossos medos. Vamos deixar que a luz entre e nos guie para onde queremos ir." Maria falou, com a certeza de que aqueles momentos estavam moldando algo além da compreensão humana. As vozes começaram a surgir novamente, desta vez não apenas em pedidos, mas em louvores e agradecimentos. Algemas da insegurança eram quebradas, e todos sentiam a força daquele momento construtivo. Eles estavam criando uma atmosfera de transformação. Mas no auge da adoração, de repente, o vento parou como se tudo ao redor tivesse entrado em reverência. A música cessou, e uma voz profunda e suave, como um sussurro, permeou a praça. "Estão prontos para receber aquilo que buscam?" Ouvindo a pergunta, os membros do círculo trocaram olhares de espanto. O que isso significava? Que tipo de resposta estavam prestes a receber? Maria sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma firmeza em seu coração. Ela sabia que aquele era o momento em que tudo poderia mudar. Com o espírito elevado e a fé renovada, o grupo aguardava ansiosamente a resposta divina. "Sim, estamos prontos", ela respondeu em voz alta. O que aconteceria a seguir? Que revelações estavam por vir? O mistério da noite apenas começava a se desdobrar. O silêncio tomou conta da praça, enquanto os olhares de expectativa se voltavam para o céu. O vento soprava gentilmente, e uma luz dourada começou a dançar nas nuvens, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor dos corações. Maria sentiu a presença de Deus se manifestando de maneira palpável. Cada batida do seu coração ressoava em união com o pulso daquelas vidas que a rodeavam. "Queremos mais de ti, Senhor", João declarou, sua voz tenra, mas firme. "Estamos prontos para receber tua graça." E com essa declaração, a luz no céu começou a se intensificar.
Um arco-íris inesperado desabrochou, ligando o céu à terra como um sinal de paz e promessa. Maria mal podia acreditar no que estava vendo. O espetáculo vibrante de cores era como um eco da aliança que Deus estabelecera com seu povo desde os tempos antigos. O ar estava carregado de esperança e a atmosfera vibrava com a expectativa de milagres. É um sinal da aliança de Deus com nós, suas criaturas, gritou Luciana, agora com lágrimas de alegria nos olhos. Todos ali estavam conscientes de que eram parte de algo maior do que eles mesmos. A presença do sobrenatural os envolvia e a conexão entre eles parecia se elevar a novas alturas, como se um fio dourado os unisse em um espírito comunitário. Recebam o que o Senhor tem para vocês, afirmou Maria, com um fervor renovado. E com essa declaração, uma onda de poder percorreu o grupo. As pessoas começaram a orar e a louvar em alta voz, as mãos levantadas para o céu, um clamor uníssono de fé que ecoava em toda a praça. Luz e esperança se espalhavam como fogos de artifício, e os corações pulsavam com a certeza de que aquela era a resposta divina que tanto esperavam. Então, um dos mais velhos entre eles, o músico que sempre esteve por perto, começou a cantar. Sua voz, profunda e rica, fluiu como um rio de adoração, unindo cada alma com a melodia do Senhor. E todos começaram a cantar junto, não só como uma forma de louvor, mas como um grito de libertação e renovação. Estamos prontos, Senhor, gratos por sua bondade e graça. Eles clamavam em coro, enquanto a luz do arco-íris parecia se refletir na alma de cada um. Maria, em meio ao mar de adorações, sentiu uma onda de transformação interior. A tempestade que uma vez parecia ser sua maior adversária, agora reverberava em sua mente como as más notícias que prepararam o terreno para o renascimento. A jornada não tinha sido em vão, cada lágrima, cada clamor, cada silêncio tinha um propósito. Naqueles momentos sublimes, uma nova sabedoria surgiu dentro dela, como flores no campo após a chuva. O silêncio de Moisés, a força que o Senhor havia proporcionado, tudo começou a fazer sentido. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em acreditar mesmo em meio à tormenta. Ela sussurrou para si mesma, enquanto olhava para o horizonte. Quando o culto começou a se acalmar, um sentimento de gratidão invadiu o coração de todos. Eles estavam unidos por uma experiência que os moldou e renovou, e Maria sabia que aqueles momentos iriam ecoar por toda a eternidade. O que mais o Senhor tem para nós? Pensou envolta em uma paz inexplicável. Conforme a luz do dia começava a se dissipar, Maria olhou ao redor e viu sorrisos. Não apenas sorrisos de alegria, mas de esperança. Cada um havia encontrado um novo propósito. Cada história de dor se entrelaçou com a narrativa da vida. A mágica daquele momento não era apenas um evento, era uma convocação à ação, um chamado à missão. Estamos prontos para ser os instrumentos de Deus em nossa cidade, exclamou Maria, levantando as mãos. Vamos levar essa luz aonde ela precisa chegar. O amor e a bondade de Deus farão a diferença. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. O propósito estava claro. A união tinha um poder que poderia transformar não só suas vidas, mas toda a comunidade. Vamos alimentar os que têm fome, oferecer abrigo aos desabrigados e compartilhar amor com aqueles que se sentem sozinhos, continuou Maria, sua voz crescendo em fervor. E assim nasceu uma nova missão, a luz de Deus, manifestada não apenas no coração de Maria, mas no de todos os que estavam ali. Um novo dia estava surgindo, e Maria sabia que a transformação da comunidade começava com cada um deles. Eles tinham recebido a promessa de bênçãos, e juntos estavam prontos para buscá-las. E assim, a jornada de Maria e de sua comunidade se desdobrava em uma nova alvorada,
Com fé restaurada e corações cheios de esperança, eles estavam preparados para enfrentar qualquer desafio, sabendo que a presença de Deus os acompanhava. Agora é a sua vez. Se você sente essa mesma energia vibrante em sua vida, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa luz. Seu testemunho pode inspirar muitos. Comente suas reações e o que você sentiu com esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença nesta jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos espalhar essa luz.